Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a divergência entre o espanhol e o português. É uma história cheia de drama, conquista e muito mais. Então vamos lá. Para começar, precisa perceber que as duas línguas vêm do mesmo predecessor, o latim. Aquelas línguas que se derivam do latim são as línguas românticas. Por conta do tamanho do Império Romano, o qual tinha o latim como língua oficial, muitos dialetos diferentes surgiram. Uns deles foram o galego e o castelhano. Os dois foram chamados de Ibero-Romântico por existir principalmente na Península Ibérica. Após o estabelecimento do Reino do Portugal, o português, naquele tempo muito parecido ao galego, foi declarado como língua oficial da Universidade de Lisboa. Tinha evidência de uma língua que foi uma mistura de galego e português moderno nos anos 800, mas o português não existia mesmo até a declaração da Universidade de Lisboa. Foi aí que o português e o espanhol se separaram para sempre. Mas uma coisa interessante é se a gente pensar na palavra dialeto, não pensa em línguas completamente diferentes. Aliás, tipo com o dialeto do sul dos Estados Unidos e o dialeto nortenho, os dois podem se entender com bastante facilidade. Algumas diferenças, claro, mas não são tipo o português e o espanhol, irmãos separados assim. Então, quais são as coisas que diferenciam tanto as duas línguas? Primeiro, a gente vai falar sobre os sons das línguas. As diferenças entre os sons são uma das razões chaves por o entendimento unilateral, ou seja, que os portugueses tipicamente podem entender o espanhol, mas não é assim ao revés. O espanhol tem só 24 fonemas, enquanto o português tem 37. Os números mudam com fontes diferentes, claro. Uns fonemas que existem no português, mas não no espanhol, são os fonemas nasais e os fonemas palatizados. Os nasais são óbvios, o an, o uns, e os mais discretos, o i em sim e o é em pensa. Os palatizados são especificamente do Brasil. Esses são gente, onde, palatizado. Todos esses sons nem existem no espanhol e fazem difícil para um falante de espanhol entender o português. O segundo tema que a gente vai discutir é o vocabulário das duas línguas. Olha, antes de tudo, é importante perceber que o espanhol e o português compartilham mais de 80% do léxico deles. Então não dá necessariamente para entender como é que é tão difícil para um argentino comunicar com um brasileiro. Isso é por conta dos falsos amigos. Essas são palavras que às vezes se escrevem iguais, mas têm sentidos completamente diferentes. Vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, damos uma olhada à frase vou te embaraçar. No português, é tipo vou te atrapalhar ou vou fazer que se sinta desconfortável. Mas no espanhol, é tipo depois desta interação você vai ficar grávida. Lógico que isso pode confundir. Outra é a palavra polvo. No Brasil, você estaria falando sobre um animal marinho, mas se você estiver em Espanha, você estaria tendo sexo. Uma diferença bem importante, né? Finalmente, a gente tem a palavra borracha.
No português, quer falar de um instrumento de apagar algo no quadro, mas em espanhol, uma pessoa borracha é uma pessoa que bebeu demais. Então, talvez agora você possa ver como é que seria um pouco difícil superar as barreiras linguísticas. Lógico que os exemplos que eu apresentei não são os únicos que fazem essas línguas bem diferentes. Mesmo que pareçam similares, as duas línguas são lindas dos seus próprios jeitos. Obrigado por assistir e até logo!